Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns exercícios de polígono regular. Vou botar dois aqui por vez, né? Então vamos começar ali pelo primeiro. Para começar pelo primeiro, eu vou cobrir aqui rapidamente o segundo e vamos para dentro. Ó, vamos lá. O primeiro diz assim: no polígono regular, a soma da medida dos seus ângulos internos com a soma dos seus ângulos externos é igual a 480. Calcular quantos lados tem esse polígono. Aí ele fala assim, no polígono regular, a soma da medida de um de seus ângulos internos, certo? A medida de um de seus ângulos internos com a soma dos seus ângulos externos é 480. Então, ó, o ângulo interno mais o ângulo externo, certo? É igual a 480, certo? Gente, nós sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular é sempre 360 graus. Então, ó, ângulo interno é igual a... Perdão, vou começar logo aqui botando direitinho. Se o ângulo externo, a soma é 360 graus, então posso substituir aqui por 360 e trocar aqui por 480. Jogo para o outro lado, ângulo interno vai ser igual a 480 menos 360. Então, nós temos que o ângulo interno vai ser exatamente 120 graus. Então, para calcular a quantidade de lados, eu vou usar a medida do ângulo externo. Por quê? Porque é mais fácil, né, de fazer pelo ângulo externo, porque a fórmula do ângulo externo é bem simples, né? 360 sobre o número de lados. Então, se eu quero saber o número de lados, eu pego 360 e divido pelo ângulo externo, certo? Nós sabemos que o ângulo interno mais o ângulo externo, ele dá 180 graus, certo? Então, se o ângulo interno é 120, o externo aqui, nesse caso, só pode ser 60 graus, certo? Porque a soma vai dar 180 graus. De posse que o ângulo é 60 graus, o externo, basta fazer a situação aqui, né? 360 dividido pelo ângulo externo, que é 60 graus. Então, o número de lados desse polígono é quanto? 6 lados, certo? Então, aqui na nossa primeira, nós temos que o número de lados do polígono é 6, certo? Agora vamos pegar aqui a segunda questão, né? A segunda questão fala o seguinte, vamos deixar aqui a primeira em oculto, né? Num polígono regular ABCDE, a diagonal AC forma com o lado AB um ângulo de 20 graus, certo? Determine quantos lados tem esse polígono. Ok, então, vamos traçar aqui, né, esse polígono regular. O problema já fala que é regular. Então, ó, ele fala que é A, B, C. Vou usar esses dois aqui. Uma diagonal, tá aqui. Ele fala que forma um ângulo de quantos graus? 20 graus. Então, esse aqui tem 20 graus. Essa é a diagonal AC, certo? Se aqui é 20 graus, automaticamente aqui também é 20 graus, certo? Bom, tendo em vista isso, o que vai acontecer? Essa diagonal forma com esses lados BA e BC um triângulo. Então, a soma dos internos do triângulo sempre é 180 graus. Se aqui eu já tenho 40, quanto que falta para 180? Esse ângulo aqui vai ser exatamente 140 graus, certo? Então, o ângulo interno é igual a 140 graus. Qual é o polígono que tem o ângulo interno igual a 140 graus? Bom, para calcular ele, eu já sei que o externo, certo? Vale quanto? 40 graus, porque a soma do interno com o externo também tem que dar 180 graus, certo? O que acontece? Esse ângulo externo, eu vou dividir por 360, que vai me dar exatamente o número de lados. Então, ó, ficou aqui, ó, 36 dividido para 4. 36 dividido para 4 dá 9. Logo, esse polígono regular tem 9 lados e é um eneágono, certo? Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Vamos parar aqui a de baixo.
para a gente começar. Bom, eu tenho aqui uma outra questão de polígono regular. Vem assim, ó. Num polígono regular ABCDE, os prolongamentos dos lados AB e DC cortam-se formando um ângulo de 36 graus. Calcule quantas diagonais tem esse polígono. Esse tem esse polígono saiu junto aqui, né? Me perdoe por isso, tá bom? Então, como é que vai ficar? Primeiro eu vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Né? Bem feio, né? Aí vamos lá. Aqui eu tenho o lado A, B, C, D. Aí ele fala que o prolongamento dos lados AB e CD, então vamos prolongar eles aqui de azul, certo? Então, ó, prolongando aqui e prolongando aqui, cortam-se formando um ângulo de 36 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tem 36 graus, certo? Calcule quantas diagonais tem esse polígono. Para eu saber quantas diagonais tem esse polígono, primeiro tem que saber quantos lados tem. Repara que 36 aqui, junto com esses ângulos aqui de fora, vão formar um triângulo. E a soma dos ângulos internos do triângulo, como já disse anteriormente, é sempre 180 graus. Soma dos internos do triângulo. Então, eu posso dizer que, se esses dois são ângulos externos desse polígono que eu não conheço, eu posso dizer que 2 vezes o ângulo externo mais 36, certo? É igual a 180 graus, ok? Então, para achar o ângulo externo, eu vou isolar o ângulo externo e depois dividir por 2 no final, né? Porque eu vou achar o ângulo externo e fazer aquele processo que eu tenho feito anteriormente. Ó. Vai ficar 2AE, perdão, vai ser igual a 180 menos 36. 2AE, que é o ângulo externo, vai ser igual a 144. O meu ângulo externo, nesse caso, vai ser 144 dividido por 2, né? Vou botar o 2 aqui. Okay. 144 dividido por 2. O ângulo externo, né, é 72, certo? Se eu já sei o meu ângulo externo, basta eu pegar 360 e dividir por esse valor do ângulo externo, que eu vou saber a quantidade de lados. Então, ó, número de lados vai ser igual a 360 dividido por 72. Ou seja, 360 dividido por 72 vai dar n igual a 5. Ora, o meu polígono ele tem 5 lados, certo? Aqui apareceu uma situação nova. Opa, ele pergunta a quantidade de diagonais, certo? Então, se meu polígono tem 5 lados, eu vou pegar aquela formulazinha da diagonal para poder saber a quantidade de lados quantidade de diagonais desse polígono. Então, ó, diagonal é igual ao número de lados que multiplica n menos 3 sobre 2, certo? Então, ó, fazendo as devidas substituições, eu vou ter que a diagonal vai ser igual a 5, que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Todos concordam que 5 menos 3 dá 2, né? Então, 2 dividido para 2 dá 1. Logo, o número de diagonais desse polígono é 5, certo? Vamos limpar. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, né? Tá ali, deixa eu apagar aqui a primeira de cima, botar a faixa branca, fala o seguinte: num polígono regular ABCDEF, as mediatrizes do lado BC e CD cortam-se formando um ângulo de 20 graus. Calcule quantas diagonais passam pelo centro desse polígono, certo? Então vamos desenhar, fazer um rascunho rápido desse polígono para ficar legal. Vamos ver aqui. Não sou um bom desenhista. Aí ele fala que os lados, né, tem uma mediatriz, né, e elas se encontram em um certo ponto. Então vamos lá. Se é mediatriz, né, as mediatrizes do lado BC. BC tem uma mediatriz aqui e mediatriz no lado CD. Tem outra mediatriz aqui, certo? Cortam-se fazendo um ângulo de 20 graus.
Ok, aqui tem 20 graus, certo? Bom, se é mediatriz, necessariamente esse ângulo aqui, ó, é reto e esse ângulo aqui é reto. Então, para descobrir qual é a quantidade de lados desse polígono, para depois achar o número de diagonais, eu tenho que primeiro calcular esse ângulo interno aqui, certo? Então, esse polígono aqui, formado entre as mediatrizes e essa parte desse lado aqui, forma um polígono de 4 lados, né? Então, um polígono de 4 lados, a soma dos ângulos internos é 360. Até porque, né, dentro de um polígono de 4 lados, você tem quantos triângulos? 2. Um triângulo, a soma dos internos é 180. 2 triângulos são 360. Então, isso quer dizer que se eu somar aquele ângulo interno mais 90 com 90 são 180, certo? Mais 20, eu tenho que ter necessariamente 360. Então, eu posso dizer que AI é igual a 360. 180 com 20 dá 200. Trocou de lado, trocou o sinal, menos 200. Então, o meu ângulo interno aqui, ó, é igual a 160. Show? Agora que eu tenho um ângulo interno, para eu saber a quantidade de lados, eu faço sempre aquele mesmo esquema. O ângulo externo desse polígono, agora estou falando do polígono todo, é quanto que falta para 180. Então, meu ângulo externo aqui, no caso, é 20 graus. Né? Então, se o meu ângulo externo é 20 graus, o número de lados será 360 dividido para 20. Né? 360 dividido para 20, nós sabemos que vai dar exatamente 18, certo? Aí, vou botar aqui logo 18. Temos aquela situação. Ele quer saber quantas diagonais passam pelo centro. Essa situação de diagonal passar pelo centro é diferente da fórmula da diagonal, tá? Para saber o número de diagonais que passam pelo centro, basta você pegar a quantidade de lados e dividir por 2. Se fosse um polígono com a quantidade de lados ímpares, por exemplo, 19 lados, né, você não teria diagonais pelo centro. Então, ó, número de lados dividido por 2, a quantidade de diagonais que passam pelo centro, vai ser 18 por 2, e nós vamos ter exatamente 9, gente. Então, 9 diagonais passam pelo centro, valeu? Então, tem que prestar atenção nessa situação aí, tá? Vamos agora para mais duas, né? As duas finais. Bom, vou tampar aqui o primeiro aqui, ó. O segundo, perdão. Ele fala o seguinte: num polígono regular, ABCDS, as bissetrizes internas do ângulo C e D cortam-se formando um ângulo de 45 graus. Calcular quantas diagonais podemos traçar do vértice C, certo? Então, vamos primeiro rascunhar isso aí, né? Bom, aqui eu tenho A, B, C, D, certo? Ele fala que as bissetrizes internas do ângulo C e D cortam-se formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, nós vamos suportar aqui, vou esticar bastante aqui, tá? Lembrando que eles fazem um ângulo de 45 graus, certo? Também vale ressaltar que a bissetriz é metade do ângulo, né? Divide o ângulo em partes iguais. Então, aqui eu tenho metade do ângulo interno e aqui metade do ângulo interno, certo? Só que aqui existe uma pequena ideia aqui. Se aqui é metade de um ângulo interno e aqui outra metade do ângulo interno, metade com metade dá um ângulo interno, né? Então, eu posso dizer que nesse triângulo aqui, ó, que é formado por 45 graus, metade do ângulo interno, metade do ângulo interno, a soma disso tem que dar 380 graus. Então, eu posso dizer que um ângulo interno total, um aí, certo? Mais 45 é igual a 180 graus. Por quê? Porque essa metade com essa metade vai dar um ângulo interno inteiro, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que aí, o ângulo interno, vai ser 180 menos 45 graus. Ou seja, meu ângulo interno vai ser 135 graus. E sempre quando eu tenho um ângulo interno, para eu saber o número de lados, eu faço o ângulo externo, que é mais fácil de achar o número de lados. Se o ângulo interno é 35,
O ângulo externo é quanto que falta para 180, que no nosso caso aqui é 45. Agora que eu sei que a parte, que o ângulo externo é 45 graus, basta eu pegar o número de lados, que vai ser igual a 360 dividido por 45 graus, para depois saber a quantidade de diagonais. Ora, 360 dividido por 45 graus vai dar exatamente 8, ou seja, ele é um octógono, certo? Se eu quero saber quantas diagonais saem do vértice C, isso é bem tranquilo. Vamos lá. Supondo que eu tenho um quadrado aqui, certo? Aqui sai uma diagonal. Agora vamos pegar aqui um pentágono, certo? Aqui sai uma diagonal, sai outra diagonal. Deixa eu só melhorar esse pentágono que está bem estranho mesmo, né? Deixa eu só melhorar aqui. Pronto. Jesus. Sai uma diagonal para cá e uma diagonal. Vou melhorar isso, porque senão vai ficar muito estranho, gente. Perdão, o pentágono já tem que dar uma caprichada nele. Então, ó, pronto, agora sim. Vamos pegar aqui. Ele vai ter uma diagonal para cá, certo? E uma diagonal para cá. Se eu desenhasse o hexágono, também seguiria um padrão. Que padrão é esse? O número de diagonais que sai de um vértice é sempre o número de lados menos 3. Por exemplo, no nosso amigo aqui, quadrado, nós temos 1, 2, 3, 4 lados, certo? 4, certo? Menos 3, que é 4 lados, menos 3, é igual a uma diagonal do vértice. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? 5 menos 3, nós temos 2 diagonal do vértice, certo? Se eu tenho um octágono, que são 8 lados, quanto vai ser a quantidade de diagonais que sai do vértice C? Ou seja, que sai de um vértice apenas. Vai ser n menos 3, ou seja, 8 menos 3, que vai ser igual a 5. Valeu? Então, a quantidade de diagonais que sai do vértice C vai ser 5. Vamos fechar agora e fazer essa última aí. Essa última diz o seguinte: o polígono irregular, as mediatrizes do lado AB e do lado BC cortam-se formando um ângulo de 120 graus. Calcule quantos lados tem este polígono, que também saiu junto. Então, vamos lá. Vamos primeiro desenhar esse polígono, né? Fazer o nosso rascunho. Isso aqui é bem parecido com o que nós já fizemos, mas é só para reforçar. O que acontece? Ele tem o lado AB, certo? C, D, E. Ele fala que as mediatrizes do lado, AB e DE cortam-se, formando um ângulo de 120 graus, certo? Então, aqui por ser mediatriz tem 90, aqui também tem 90, aqui é um ângulo interno, aqui é outro ângulo interno e aqui é outro ângulo interno. Então, repara que nós temos aqui, na verdade, uma figura geométrica, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Então, um hexágono que vai ter 6 lados, ele vai ter uma quantidade de um valor dentro do ângulo interno, certo? E quanto vai ser esse valor do ângulo interno? Porque se eu souber o ângulo interno, eu mato essa questão, né? Então, vamos lá. O ângulo interno do hexágono vai ser n menos 2 vezes 180, certo? N é o número de lados, vai ser igual a 4 menos 2 vezes 180. Então, o número de lados do hexágono vai ser exatamente 720. Ou seja, se eu somar esses 4 ângulos, tem que dar 720. Só que esse ângulo aqui, esse ângulo já são juntos 180 graus, e esse ângulo aqui já é 120. Então, na verdade, eu tenho o quê?
3 ângulos internos, mais 90 com 90, 180, por conta das mediatrizes, mais 120, igual a 720. Então, ó, 3 aí, certo? Mais 180 mais 120, vai dar 300 graus, certo? É igual a 720. Jogo 300 para o outro lado, eu vou ter que 3 aí vai ser igual a 700 menos 300. Fazer logo 700 menos 300, que vai dar 420, tá? 700 menos 300 é 420, porque o 300 trocou de lado, trocou o sinal. E 420 dividido para 3, que é o número que está ali do lado, 420 dividido para 3, vai dar exatamente 140 graus. Ora, meu ângulo interno tem 140 graus, então o meu externo ele vai ter quantos graus? 40. Se o meu ângulo externo tem 40 graus, para saber o número de lados, é bem tranquilo, né? Já estamos fazendo isso há bastante tempo. N vai ser igual a 360 sobre 40. Se eu tenho 360 e divido por 40, eu vou encontrar o número de lados igual a 9 lados. Ou seja, esse polígono regular tem exatamente 9 lados. Então, é isso aí. Mais uma vez, 6 exercícios matadores de polígonos regulares. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!